São todos e todas bem-vindos e bem-vindas a este culto virtual. Saudamos a todos com a paz do Senhor, que a graça inefável de Jesus Cristo esteja sobre todos e sobre cada ato desse culto. Esperamos que, apesar de estarmos longe um dos outros, vocês se sintam unidos conosco neste culto que também celebraremos a Santa Ceia, a qual são todos e todas convidados. Se você se irmana conosco na crença, independente do nome, da denominação, sinta-se à vontade para participar dessa Santa Ceia e que esperamos estarmos unidos como um só no Espírito do Senhor. Que Deus abençoe cada ato desse culto e o receba como vindo de corações contritos e agradecidos pelo seu grande favor para conosco. Vamos ter nesse momento uma oração de adoração com nossa irmã Magda. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los agora e dizer que eu sinto muitas saudades dos nossos encontros, da presença de vocês junto comigo, sempre lá no culto, Pai. Agora vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome do seu Filho Jesus, nós estamos aqui, Pai, para te pedir, Pai, a sua presença em nossas vidas nesse momento que iniciamos esse culto, Pai, de louvor a ti, Pai. Esse culto onde cantaremos hinos, Pai, onde louvaremos o teu nome e onde também, Pai, te imploramos a sua misericórdia para nossas vidas, Pai. Amém. Pai querido, Pai misericordioso, fica conosco, Pai. Enche as nossas mentes, nossos corações, para que por intermédio do pastor, que vai ser ungido por ti, Pai, pelo teu Santo Espírito, nós possamos encher o nosso coração, a nossa mente com a tua palavra, Pai. Que ela possa entrar em nossas vidas, Pai. Nos dar força, Senhor, para continuarmos firmes, sempre firmes na sua palavra, Pai. Que andemos sempre nos seus caminhos, Pai. Que nunca saímos dele, Pai, com a bênção do seu Filho, o nosso Salvador, que nos ama apesar de tudo. Em nome dele é que oramos. Amém. Amém. Vamos fazer em uníssono a leitura do Salmo 23, acompanhando o nosso irmão Alex. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei a casa do Senhor para todo sempre. Seu sangue
Convite à confissão dos pecados. Salmo 25, 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Neste momento, vamos curvar as nossas cabeças e, diante de Deus, colocar todas as nossas faltas, as nossas omissões, tudo aquilo que venha desagradar ao nosso Deus. Oremos. Caminhos de espinho e a dor no coração, falta de carinho, ninguém estende a mão, o rosto amargurado e a vida sem razão. Nada dá mais certo, é só decepção. Secaram-se as lágrimas, apagou a sua luz, as portas se fecharam, falta voz para gritar. Acabou sua esperança, apagou a sua luz, só lhe resta uma resposta. A saída é só Jesus. Ele tira da sua história essa página manchada. Ele firma os seus pés nessa nova caminhada, a ter vida com razão, sem decepção. É só Jesus que limpa a estrada de espinhos. É só Jesus que tira as pedras do caminho. Vai cuidar do teu coração, só tem uma solução. É só Jesus. Ele tira da sua história essa página manchada. Ele firma os teus pés nessa nova caminhada, a ter vida com razão, sem decepção. É só Jesus que limpa a estrada de espinhos. É só Jesus que tira as pedras do caminho. Vai curar teu coração, só tem uma solução. É só Jesus. Pai amado, Pai querido, nesse momento em que estamos aqui em culto a Ti, Senhor, Te louvamos, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas agora, principalmente, Pai, nesse momento, colocamos diante de Ti, Senhor, todas as faltas que cometemos, Senhor, todos os erros, os tropeços, colocamos diante de Ti, Senhor, confessamos a Ti, Senhor, aquilo que fizemos de errado e que o Senhor nos tocou no coração, mostrando que estávamos errados, fazendo com que nós mudássemos os nossos caminhos, as nossas vontades, os nossos desejos e principalmente, Senhor, as nossas atitudes, Pai. Eu te peço
que receba agora cada um desses pedidos que foram colocados diante de Ti, Senhor. Cada confissão aqui feita, Pai, que o Senhor possa perdoar, esquecer, e assim possamos estar mais próximos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Declaração de graça. Salmo 103, 11 e 12. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Vamos louvar a Deus com o cântico para o louvor da sua glória, acompanhado pelo nosso irmão Everaldo. E após esse cântico estaremos consagrando as nossas vidas, dízimos e ofertas com nossa irmã diaconisa Pietra. Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez com a sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber nosso louvor da sua glória. E Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez na sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou para nos salvar, para o louvor da sua glória. E vive está para receber nosso louvor da sua glória. E vive está para receber nosso louvor da sua glória. E vive está para receber nosso louvor da sua glória. Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Os dízimos, as ofertas e as vidas que os seus servos têm depositado aqui no seu altar. Senhor, estamos todos à distância, mas com o coração ligados e te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Pai de amor, de bondade, de misericórdia. E te pedimos, Senhor, para que a nossa fé cresça e que possamos sempre confiar em Ti e saber que tudo está nas Tuas mãos e no seu controle. Senhor, que as vidas, os dízimos e ofertas sejam para glorificar e engrandecer o Seu nome. Que a Sua obra seja feita e que o Senhor possa dar força para todos os membros. Nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus.
Amém. Cantemos a primeira estrofe e o coro do hino 610 dos Salmos e Hinos vai buscar. Após este cântico, teremos duas orações feitas pelo Gael e pela Georgia. Papai do céu, Deus abençoe que esse vírus acabe. Deus abençoe que tudo acabe, tudo fica bem, a cidade fica bem, abençoe a Bisa. Todos nós abençoe nosso alimento, a nossa cidade. Não deixa ninguém morrer do vírus. Ninguém morrer do vírus. Amém. Papai do céu, muito obrigada para o filho acabar. A bicha vai dormir aqui. Amém. Primeira leitura, Atos 2, 42 a 47, com nossa irmã Vitória. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Segunda leitura, primeira carta de Pedro, capítulo 2, de 19 a 25, nosso irmão Gabriel. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois, que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós,
mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes a pastor e bispo da vossa alma. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Terceira leitura, João 10, de 1 a 10, com nossa irmã Carla. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Em 2017, em uma visita à nossa irmã presbítera Dair, de saudosa memória, ela já com 91 anos manifestou o desejo de tocar um hino na igreja. Ela não teve essa oportunidade, ela não pôde mais ir à igreja e depois o Senhor a recolheu em seus ternos braços. Mas vamos nesse momento ouvir esse vídeo, consagrando a Deus os nossos corações, pedindo que Ele nos ilumine para que compreendamos a sua vontade. Após esse hino, que já estaremos em espírito de oração, vamos orar com nosso irmão Eliel. Toque por mim, quando eu tocar os outros, toque por mim. Há sempre alguém sozinho, precisando de um amigo. Toque por mim, Espírito Santo. Toque por mim e ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. Tua unção em mim transborde, ame por mim. Corações estão feridos, só amor pode tocá-los. Ame por mim, Espírito Santo, ame por mim. E fale por mim, Espírito Santo, fale por mim. Como um rio no deserto, fale por mim. Como fonte de águas vivas que semeiam se alimentam. Fale por mim,
você a tua casa. Vive em mim. Que linda. Bondoso Pai, damos graças, Senhor, neste momento, porque acabamos de ouvir a Tua palavra, a mensagem que vem de Ti, Senhor, para iluminar os nossos passos neste mundo de escuridão. Eu peço agora, Senhor, que esteja iluminando o nosso pastor que vai discorrer sobre estes textos. Que ele possa, iluminado pelo Teu Santo Espírito, trazer a mensagem de vida, de amor, de esperança para todos nós. Esteja com ele, esteja com todos os nossos irmãos que estão participando deste culto, que eles possam receber esta mensagem e guardar nos seus corações, praticando, para que o mundo veja a Tua glória e a Tua majestade. Em Teu nome nós pedimos, Senhor Jesus. Amém, Senhor. O Salmo 23, tão conhecido nosso, nos lembra que estamos sob o cuidado e provisão divina. Atos 2, 42 a 47, focaliza os sinais que marcaram a formação da comunidade de Jerusalém, logo após o Pentecostes. E Pedro, no capítulo 2, versículos 19 a 25 de sua primeira carta, expressa o sofrimento por injustiça recebida como oferta a Deus e tem como resultado o juntar-se ao rebanho do Mestre. E finalmente, o texto do Evangelho de João, no capítulo 10, seus 10 primeiros versículos, retoma a figura do pastor e das ovelhas, fazendo assim com que os 4 textos bíblicos dessa noite tenham em comum o cuidado de Deus por seu rebanho em meio à crise, às provações e sofrimentos, e a renovação da esperança do fiel. Eu li um livro, um romance, que trata do período logo após a formação da igreja, da perseguição dos cristãos no tempo de Nero. Sempre foi um texto que me comoveu, mesmo havendo dúvidas históricas sobre a presença de Pedro em Roma, mas a tradição nos diz que Pedro morreu em Roma e que antes do seu suplício, a igreja, sendo ele um dos poucos apóstolos ainda vivos, tentou livrá-lo do suplício, do martírio, fazendo com que ele fugisse de Roma. E nessa fuga, ele vê o mestre. E o mestre está voltando a Roma e ele diz assim para o mestre: Quo vadis, Domini? Provavelmente ele falou em grego ou em aramaico, mas o livro, ele fazia essa menção do latim, e é o próprio nome do livro, Quo vadis, que quer dizer, para onde vais, Senhor?
E aí Cristo lhe responderia que ele estava voltando para Roma para que o seu rebanho não ficasse desamparado. Lembrei também das palavras em uma conferência que o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, ao ser instigado a permanecer nos Estados Unidos para não sofrer com o regime nazista no período da Segunda Guerra, ele dizia assim: como posso participar da construção, ou melhor, da reconstrução da igreja na Alemanha, se eu não participar também de seus sofrimentos? E ele, juntamente com Karl Barth, teólogo calvinista, fizeram parte da resistência eclesial contra os poderes das trevas que se espalhavam não só politicamente, não só militarmente, mas sobre as almas humanas. E com essa resistência que eles fizeram, eles afirmaram que Jesus Cristo era o único Senhor da igreja. E ele é o Senhor da igreja porque ele padeceu por ela, ressuscitou por ela e a guarda e a dirige até os dias de hoje. Eu contei, esta pequena história, meus irmãos, apenas porque ela encheu muito meu coração nesses dias e quis dividi-la com vocês. Por pior que seja o sofrimento, por maior que seja a provação, Deus, o nosso Deus, é o nosso pastor. Ele está conosco sempre e permanece cuidando do seu rebanho. Mas voltando ao nosso texto de Atos, Atos 2 tem sido o motivo de leitura nesses 2 domingos que antecederam, o segundo e terceiro domingos de Páscoa. Foram lidos os versículos 14, depois do 22 até o 41, dividido nos 2 domingos, e eles apresentam, os 2 textos lidos, que na verdade fazem um bloco só, apresentam o discurso de Pedro e o resultado, o efeito dessa proclamação, desse discurso salvífico de Pedro, com o arrependimento e batismo de quase 3.000 pessoas. A comunidade de Jerusalém, às vezes, é utilizada como o paradigma de igreja. Então, muita gente fala, precisamos voltar para a igreja primitiva. E pensam que abandonar as tecnologias, abandonar o mundo moderno, é a forma de se fazer isso. A comunidade de Jerusalém não era uma comunidade perfeita. Nós podemos perceber isso pelos próprios textos lucanos de Atos, os problemas que surgirão, inclusive problemas internos da comunidade, como a questão de Ananias e Safira, ou a instituição dos diáconos, porque estava havendo alguma discriminação dentro da igreja. Então, não é perfeita a comunidade de Jerusalém, mas é uma comunidade sadia. Era uma comunidade que mostrava a sua vitalidade, que mostrava que estava
reagindo ao seu tempo e dando as respostas necessárias às almas sofridas e ansiosas pelas águas que emanavam do trono de Deus. Mesmo com as mudanças históricas e culturais desses 2 milênios que nos distam do início da Igreja de Jerusalém, realmente devemos buscar nesse texto as marcas essenciais que devem ser estimuladas e incentivadas para a nossa saúde e vitalidade espirituais hoje. Nossa primeira dimensão que detectamos, que percebemos nesse texto, eu denominei como piedade. É um termo muito comum no meio teológico, nos meios da igreja, e com algumas variações de significado, elas englobam praticamente as práticas religiosas que nos aproximam mais da vontade de Deus, do seu conhecimento, e nos tornam mais unidos com nosso Senhor e Salvador. Essa piedade, essas práticas religiosas estão pontilhadas em todo o texto, e ela valoriza o empenho pessoal. Apesar de ser um empenho pessoal, ele se reflete em toda a vida da igreja. Podemos comparar, como o próprio apóstolo Paulo fez, com o corpo humano. Uma analogia com o corpo humano exemplifica bem essa questão. O corpo é um todo integrado, com funções diversas em seus órgãos. Mas cada célula individualmente tem sua fisiologia. Ele tem suas funções, né? A célula ela tem suas funções para se manter viva. Se alimenta, respira, recebe o contato elétrico do corpo, a química do corpo. Então, ela tem uma série de reações e ela se comporta no seu pequeno universo para a saúde própria e do tecido, do órgão em que ela faz parte. Então, há muitas similaridades que poderiam ser exploradas nessa comparação, mas o destaque é que se a célula não fizer a sua função, ela morre. Não estou pensando nem no tecido como um todo nesse momento, especificamente na célula. Então, ela tem o seu tempo de vida e enquanto ela está viva, ela faz as suas funções, ela tem a sua interação com as outras células, e quando ela para de fazer isso, ela morre. Se ela morre naturalmente dentro do seu ciclo de vida, faz parte também do ciclo saudável do corpo humano. Mas algumas vezes ela morre por adoecer, por não desempenhar as funções que ela deveria. E muitas vezes contamina o órgão e, em casos extremos, pode até levar ao óbito. A oração, o estudo da Bíblia, frequentar a comunidade, são ações que podem, aos olhos desavisados, passar como sem importância. Vou explicar melhor isso. Ninguém vê, ou não deveria ver, você lendo a sua Bíblia na sua meditação pessoal. Ninguém vai saber
quando você entra no seu quarto e faz a sua oração. Tampouco vai poder sondar o seu coração nos momentos e horas que você vai à sua igreja. Então, essas coisas podem passar desapercebidas. Se você toma a ceia, se você não toma a ceia, se você faz oração, se você não faz oração, se você dá o dízimo, se não dá o dízimo, se você visita os doentes, se você não visita os doentes, se faz qualquer outra prática que pode fazer com que a sua vida espiritual fique mais saudável. Ninguém vai saber disso. Mas são sinais da vitalidade de cada um. Como eu fiz a analogia com o corpo humano, né? Então, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não faz as suas práticas religiosas, a sua vida espiritual adoece. Ninguém tem possibilidade de saber minha comunhão com Deus. É verdade. Mas Deus sabe. Deus te conhece. Deus conhece o seu coração. Ele é o seu médico, ele é o médico dos médicos. E se você adoece e se afasta do médico, em vez de procurar a cura, então você é como essa célula que eu falei que deixa de fazer a sua função e talvez até contamine o tecido em que ela está inserida. Mas, voltando ao nosso texto, então ele mostrava que a piedade estava presente na vida daquelas pessoas. Eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, perseveravam na oração, na comunhão, partir do pão, em visitar-se, em comer juntos, em orar. Então, quer dizer, era o desejo de estar juntos, partilhando uma vida espiritual juntos. Esta seria a segunda dimensão que o texto nos apresenta. Eles queriam estar juntos. A palavra grega para isso é koinonia. Ela até já se popularizou no meio cristão. Então a gente vê conjuntos musicais, lojas e outras coisas que as pessoas tomam emprestado esse nome para remeter a esse conceito de comunhão. E é um conceito que também pode ser traduzido, a palavra pode ser traduzida como companheirismo. Então, a comunhão não é só aquele ato de participar da Santa Ceia. A comunhão é uma atitude, é um comportamento, é um elo vital com a sua igreja. Nesse momento de isolamento, o que mais pesa para a igreja é o querer estar junto para louvar e adorar a Deus e desfrutar da companhia dos irmãos. É o desejo que temos de estar na igreja juntos, louvando, bendizendo, glorificando o nome de Deus. E é justamente o paradoxo que, para poder desfrutar da comunhão, a comunhão é um ato de amor ao próximo e de amor a Deus. Então, os fiéis, para ter comunhão, nesse momento de exceção, precisa estar afastado um do outro. Os fiéis precisam se afastar. Observe-se no livro de Atos que a comunidade tinha problemas diversos. Ainda assim, o desejo de estar juntos persiste. Não vemos o ideal da igreja primitiva como uma igreja sem problemas.
mas uma igreja que enfrenta os problemas de maneira coletiva, enfrentam juntos, os fiéis enfrentam juntos os problemas, superam os problemas juntos, problemas de relacionamento, inclusive. A verdadeira comunhão não é a ausência de problemas, mas é a sensação, a convicção de pertencimento. Esta é a minha comunidade. Ninguém me tira daqui, eu luto por ela, eu vivo, é minha família na fé. É claro, meus irmãos, o momento exige distanciamento, mas ao pensarmos em termos de normalidade, quando alguém se afasta da igreja, é doloroso. E se não for doloroso, tem algo errado. Errado na pessoa e na comunidade. Em muitos casos é compreensível a pessoa mudar de comunidade. Há muitas razões para isso acontecer. Nem todas elas envolvem um esfriamento espiritual, mas vamos pensar exclusivamente nesse momento para o afastamento das pessoas, porque a sua fé já não tem mais o vigor necessário. Então, o afastamento aqui é quando esse desejo de pertencer, de estar com os irmãos, de estar unido, se esfria. É uma coisa que a própria Bíblia predizia, que haveria tempos em que o amor de muitos se esfriaria. E a pessoa se afasta da comunidade, ela acaba pensando mais em si mesma do que na comunidade. Eu diria, meus irmãos, que uma ideologia perniciosa que invade, os corações das pessoas é que ser o corpo de Cristo é só frequentar um mesmo local, ou nem isso, é uma ligação espiritual com Cristo que não tem nenhuma mudança prática no meu comportamento, na minha vida, nas minhas atitudes, nos meus ideais, nos meus planos, nos projetos de vida. Então, que diferença fez estar com Cristo, estar em Deus, arrepender-se do seu modo de viver sem Deus? Ser corpo é mais do que se ajuntar em um lugar. É a comunidade em que as pessoas se conhecem, se irmanam, se apoiam espiritualmente e emocionalmente também para o enfrentamento dos problemas do cotidiano. Frequentar uma comunidade desejando não ser notado, passar desapercebido, ser mais um na multidão, ser um anônimo, não é um desejo que deva ser estimulado. É um conceito pernicioso no meio eclesial. A comunhão, ela leva ao compromisso e ao serviço. Comunhão que não leva ao compromisso e ao serviço é uma comunhão falsa. Nós, quando estamos em comunhão com Deus e com o nosso próximo, com o seu corpo, com a igreja, temos o desejo de servir, porque esse não só foi uma das ordens que Cristo deu, mas foi o seu exemplo
e foi a maneira como ele demonstrou aos apóstolos e a seus seguidores que deveria ser a vida para agradar a Deus. É essa união em amor que, mesmo separados e separadas, mantém o corpo unido. Participar do corpo de Cristo é também ser uma igreja sacramental. Terceiro aspecto do modelo descrito por Lucas, da igreja que se instalou em Jerusalém, e é uma marca, claro, que precisamos encontrar até os dias atuais. A igreja sacramental, sacramental vem da palavra sacramentos, é aquela que também chamamos de igreja universal. Povo, família de Deus em todos os locais e em todos os tempos. É a igreja com I, ou melhor, com todas as letras maiúsculas. E ela não se confunde com instituições específicas e particulares, mas também as abrange. É conhecido, que as pessoas às vezes querem distanciar o conceito de igreja do conceito de reino de Deus, mas ambos pertencem ao mesmo corpo espiritual. Nós somos reino de Deus quando somos igreja. O reino de Deus não está limitado à igreja, mas a igreja é o estandarte do reino de Deus. É a bandeira que deve apontar para que os povos olhem e se aproximem da cruz do Salvador. Então, não confundir, mas é entender que faz parte a igreja local, temporal, histórica e geográfica, como a igreja presbiteriana de Atibaia, que é essa igreja que nós estamos, como a igreja presbiteriana em Bragança, metodista, ou qualquer que seja a denominação, em qualquer lugar do mundo, denominações que talvez nem existam mais, ou denominações que possam vir a existir. Todas essas são expressões momentâneas, particulares dessa realidade maior que é a Igreja de Cristo. E todas elas vivem utilizando as dimensões anteriores que eu citei. A comunhão com o corpo, fazer parte do corpo de Cristo, mas também ter a sua piedade pessoal. Para deixar um pouco mais claro, meus irmãos, participar de uma comunidade local é ser o sinal visível da graça invisível que é a Igreja Universal, o corpo de Cristo. Eu, hoje, participando desse culto virtual, ou no meu serviço, ou na minha família, represento a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja, eu sou igreja e eu vivo essa espiritualidade e proclamo o amor de Deus e o Evangelho.
é a igreja viva, atuante na caminhada do reino de Deus, vivendo através do batismo e da Santa Ceia, seu desafio maior de proclamar o Cristo morto e ressurreto no mundo odierno. Cristo resgata o ser humano para integrar o seu corpo. Fazer parte do rebanho de Deus, como os 4 textos citados nos apontam, principalmente esse texto de Atos, que foi o alvo de nossa reflexão, apresenta a realidade espiritual de união da igreja a partir do arrependimento e o desejo de estar unido ao Mestre, participando da sua igreja, do seu corpo, do seu rebanho. A divisão que eu fiz de corpo e igreja universal foi apenas uma divisão didática, né? Não são realidades que podem se separar, existir uma sem a outra. A vida piedosa unida à vida comunitária, em observância à proclamação do Evangelho, que no texto chamaram de perseverar na doutrina dos apóstolos, foi chamado, né? Resulta nessa igreja viva e verdadeiramente espiritual, atuante no mundo e testemunhando o grande amor de Deus. Nesse momento, vamos apresentar nossos motivos de oração, pedidos, agradecimentos. Podem ser feitos aqui no grupo Comunhão e Edificação, no grupo Família IPU Atibaia, no Facebook da igreja ou aqui nesse canal do YouTube. Após uns momentos em que estaremos escrevendo nossos pedidos, ouviremos o hino Comigo Habita e após ele uma oração de intercessão por nossa irmã Cláudia. Querido Deus, Pai de amor,
neste momento, colocamos no teu altar todos os pedidos que foram feitos aqui neste grupo, nos demais grupos, pessoalmente, por telefone. Pedimos que tu possas visitar os doentes, que o teu Espírito Santo possa consolar cada coração, que os profissionais da saúde, também os cuidadores em casa, possam estar sendo alcançados pela tua graça e as suas forças sejam renovadas. Te pedimos pelas pessoas que perderam seus empregos, que no tempo próximo eles possam estar se restabelecendo. Não permita que nada lhes falte. Te pedimos, Senhor, pela essa situação que o mundo está vivendo. Sabemos que o Senhor tem um propósito para cada coisa, que possamos ter paciência e esperar em Ti. Fica, Senhor, conosco, abençoe cada um que está acompanhando esse trabalho. Perdoa os nossos pecados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, irmãos e irmãs, nos aproximamos da mesa do Senhor. A comunhão, o pão e o vinho, eles representam para nós realidades espirituais. Então, não devemos participar dela de qualquer jeito. Não é o pão, não é o vinho que tem um poder em si mesmo, mas é o nosso ato espiritual como igreja de estarmos unidos, de estarmos nos sentindo unidos uns aos outros, mesmo distantes, como estamos fazendo nesse momento. Eu vou pedir a todos que, mais uma vez, abaixem as suas cabeças. Vamos ouvir uma música nos preparando para o ato da Santa Ceia. E logo após essa música eu estarei fazendo uma oração consagrando os elementos. Orar consagrando os elementos a Deus. Eu convido a vocês que estão participando desse culto, que vão participar dessa ceia, que estenda as suas mãos sobre os elementos para que oremos juntos. Pai amado, Deus de misericórdia, de bondade,
estamos reunidos, Senhor, em torno dessa mesa, cada um em seu lar, mas com nossos corações como um só diante de Ti. Pedimos que este pão, que esse vinho sejam os sinais visíveis da Tua graça invisível que atua em nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor Jesus, na noite que foi traído, após haver dado graças, ele tomou o pão e, partindo, disse: "Este é o meu corpo", disse Jesus, "corpo que é partido por amor de vós. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim." Após o pão, ele verteu o vinho no cálice e disse: "Esse cálice é a nova aliança do meu sangue, sangue que é derramado para a remissão dos pecados. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente faz-se réu do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Vamos cantar o hino de joelhos, partamos nosso pão, e após o hino participemos todos juntos do pão e do vinho. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Comei dele todos, fazei isso em memória de mim. E disse Jesus à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, essa se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Bebei dele todos. Irmãos,
irmãs, que ora participaste da mesa do Senhor, fazei que haja em vós os frutos dignos da paz e do arrependimento que se encontram em Cristo Jesus. Vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou e sermos despedidos com a bênção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja convosco, irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Salvação, viver a